Olá, corte desse canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da playlist Príncipes Reais. O nosso personagem histórico de hoje tinha por título completo Sua Majestade Faruque I, pela graça de Deus, rei do Egito e do Sudão, soberano da Núbia, do Cordofão e de Darfur, sendo ele o 10º governante do Egito da dinastia Muhammad Al. Ele foi oficialmente o último rei do Egito, havendo uma pequena controvérsia se seu filho foi de fato e de direito o seu sucessor, mas vamos entender isso ao longo do vídeo. Reforço os meus pedidos de sempre e já conto com o seu apoio e colaboração para continuar sempre por aqui, te trazendo histórias e biografias muito interessantes. Se puder, se torne um membro. E vamos a mais uma história de vida real e realeza. Faruque Ahmad Fuad Ismail Ibrahim Maomé Ali Ibn Ibrahim Aga nasceu em 11 de fevereiro de 1920, no Palácio de Abidin, no Cairo, Sultanato do Egito. Ele era o filho mais velho de Fuad I do Egito e da sua segunda esposa, Nazli Sabri. Seu nome, Faruque, significa pessoa que pode distinguir o certo do errado, mas vamos ver mais adiante que não combinou muito com ele. O seu pai deu-lhe o título de Príncipe do Alto Egito. Suas irmãs mais novas eram Fáuzia, que chegou a ser rainha da Pérsia, Faísa, Faica e Fatia. Ele tinha também 2 irmãos mais velhos, filhos das primeiras núpcias de seu pai, com Shivaquiar Kanum Efendi. Eram eles, Fuad e Falquia do Egito. Quando ele nasceu, seu pai já estava assentado no trono desde 1917, como sultão do Egito e do Sudão. A infância dele não foi feliz e nem tranquila. Seus pais tinham desentendimentos frequentes, em virtude do seu pai proibir a esposa de sair do palácio. Ele foi educado de forma muito conservadora e religiosa, ensinado a detestar a democracia desde muito cedo. Em 28 de abril de 1936, o rei Fuad sofreu um ataque cardíaco e morreu aos 68 anos de idade. Agora era chegada a sua vez de governar, com seus recém-completados 16 anos. O rei Faruque decidiu expulsar todos os funcionários ingleses que trabalhavam a serviço do palácio. Isso incluía seu motorista particular e o guarda particular do rei. Os únicos que tiveram permissão para ficar foram o primeiro farmacêutico até o final de seu contrato e as babás de suas irmãs, as princesas. Ele pediu ao governo que revogasse os privilégios que o embaixador britânico estava recebendo. O início do seu reinado logo ficou marcado pelo excesso de festas e jogos de azar. Aliás, excesso seria uma palavra muito presente em sua vida. Nesse momento, dada a importância de seu cargo, era necessário que se encontrasse uma noiva à altura. Faruque se casou aos 18 anos, com Zafine Zulfikar. Apaixonado, ele mudou legalmente o nome da sua esposa para Farida, que significa a única. Mas aparentemente, sua esposa era infiel. Mas se o assunto era infidelidade conjugal, ele não ficaria para trás. Uma de suas primeiras amantes foi Fátima Tirini Touzoni, esposa de seu primo, e futuramente esposa do príncipe brasileiro João Maria de Orleans e Bragança. Porém, é dito que aos 20 anos ele começou a ter problemas de ereção, o que fez com que se interessasse por afrodisíacos, pesquisando antigas receitas egípcias. E parece que deu certo. Ele também
Consumiu enormes quantidades de ostras e ovos e estava convencido de que pombo e manga também curariam o seu problema. Os diversos tratamentos tiveram resultado. Em 11 anos de casamento, Farida lhe deu 3 filhas, Ferial, Fáuzia e Fádia. Ele foi protagonista de algumas histórias cômicas e insólitas que marcaram época e são lembradas até hoje por historiadores. Ele poderia ter sido um rei comum, mas sua personalidade não permitiu que isso acontecesse. O rei era famoso pelo seu culto à riqueza e tudo o que vinha com ela. Acostumado a comprar roupas caras na Europa, Farouk também tinha uma das maiores coleções de moedas famosas da história, com uma moeda de águia dupla, cunhada em ouro americano, extremamente rara, de 1933. Mas suas peculiaridades não paravam por aí. Uma das atividades favoritas do governante era pegar sem consentimento, sei que vocês me entendem, artefatos muito preciosos e caros. E foi o que ele fez várias vezes ao longo de sua vida, tendo que desculpar-se depois pela atitude que não era digna de um rei. Farouk foi pego depois de ter tomado posse indevidamente de uma espada repleta de joias raras e vários outros objetos preciosos que acompanhavam um mausoléu que abrigava o corpo de um rico chá iraniano. Porém, o episódio mais famoso aconteceu em uma reunião com o primeiro-ministro britânico Winston Churchill. No encontro estavam presentes muitos líderes que debatiam os rumos do segundo grande conflito mundial. Todos estavam muito tensos e concentrados nas decisões que seriam tomadas a partir daquela discussão. Mas o rei egípcio parecia mais interessado em continuar realizando seu insólito hobby. Aproveitando a distração do primeiro-ministro inglês, a Majestade furtou o seu relógio de bolso. Mais tarde, devolveu o pertence a ele, explicando que a ação se tratava apenas de uma brincadeira, uma piada prática, visto que ele acreditava que os britânicos tinham um ótimo senso de humor. Claramente, não passou uma boa impressão a Churchill nesse episódio que aconteceu em agosto de 1942. As excentricidades desse rei não se encerravam com esse hábito. Outra verdadeira bizarrice de sua personalidade se dava pela sua verdadeira adoração por seu carro vermelho. O governante impôs uma lei que dizia que apenas ele, em todo o país, poderia possuir um veículo de tal cor. Nenhum de seus súditos poderia se atrever a ter algo parecido. E foi assim que ele simplesmente proibiu carros vermelhos no Egito. Ele queria exclusividade. O autor Tom Phillips pontua que, em seu ponto de vista, Farouk foi um líder que não possuía vocação para ocupar tal cargo de tamanha importância no Egito. Ele, nem ao menos, teria integridade moral e emocional para tomar decisões no comando de sua nação. Uma prova disso é que ele ficou conhecido como o único líder de uma nação que agradeceu a Adolf, aquele do bigodinho, você sabe quem é, por ter invadido os seus domínios. Isso porque ele não gostava das forças inglesas que estavam ocupando seu país e acreditava que os nazis estavam em um nível acima. Esse fato em especial diminuiu ainda mais a sua popularidade. Certa vez, o rei egípcio foi ao zoológico do Cairo, atirou e matou todos os leões que estavam nas jaulas. O motivo? Um pesadelo em que os animais apareciam o atacando. Um ótimo motivo. Contém ironia. As relações entre a União Soviética e o Egito monárquico se desenvolveram em seu reinado,
Em 3 de março de 1948, um acordo de troca livre de impostos foi assinado no Cairo por um período de 4 anos. O Egito teve a oportunidade de fornecer algodão, fios de algodão, frutas cítricas e frutas tropicais para a União Soviética, em troca de madeira, produtos de metal laminado, caminhões, milho e trigo. Diante do seu casamento infeliz e da falta de herdeiros do sexo masculino, só havia um caminho: o divórcio, que aconteceu em 1948. Faruk casou-se novamente, dessa vez com Nahimana Sadek, em 6 de maio de 1951. A cerimônia de casamento foi opulenta, seguida de uma lua de mel de 4 meses pela Europa, uma viagem descrita como dispendiosa e luxuosa. A jovem esposa de apenas 18 anos deu à luz ao tão sonhado herdeiro, o príncipe Ahmad Fuad, mais tarde Fuad II, em 16 de janeiro de 1952. Mesmo o nascimento de um herdeiro não foi o suficiente para estabilizar os problemas internos. A monarquia já estava em descrédito total. A ameaça de uma invasão estrangeira, a desigualdade social, a corrupção administrativa e a pobreza do povo foram as marcas de seu reinado, além de muitos conflitos internos. Sua aproximação de Abdelaziz III, rei da Arábia Saudita, é considerada a base da fundação da Liga Árabe. Faruk foi destronado em 23 de junho de 1952 por um grupo de jovens militares pertencentes à sociedade secreta denominada Oficiais Livres. Após intensos debates, o novo governo decidiu não dar fim à vida do rei, e sim exilá-lo. Ele foi para a Itália. Numa tentativa de salvar o trono para seu filho, ele abdicou em favor da criança, que tinha menos de 1 ano, e por isso nunca foi formalmente coroada. E daí o impasse. Algumas fontes nem o consideram um rei, algumas sim. Por isso, em alguns momentos você vai encontrar o seu pai como o último rei do Egito, e em outros, como o penúltimo. O reinado do pequeno durou até 18 de junho de 1953, ano da proclamação da República, quando o país sofreu um golpe de Estado. Em 1954, o agora ex-rei se separou de sua segunda esposa. Faruk já tinha um novo amor, Irma Minotolo, que foi a sua amante até o fim da vida. Agora um rei deposto, Faruk foi morar na ilha de Capri, na Itália, onde passava os dias comendo e fumando. Ele chegou a pesar quase 140 quilos e, segundo sua irmã, tomava 30 garrafas de refrigerante por dia e comia caviar direto do pote, o que lhe rendeu o apelido de estômago com cabeça. Em 18 de março de 1965, aos 45 anos, ele faleceu no Hospital São Camilo, em Roma, devido a um infarto, logo após realizar uma grande refeição. Está sepultado na mesquita de Al-Rifai, no Cairo, no Egito. Uma coisa, acho que temos que concordar. Ele não era nada parecido com a imagem que temos de um príncipe encantado, mas foi um rei de caráter e atitudes muito duvidosas. Sua biografia pode até não ser bonita e honrosa, mas é no mínimo muito curiosa e diferente. Agora eu agradeço a honra da sua companhia em mais um vídeo e espero poder contar com ela nos nossos comentários para continuarmos por lá e construirmos juntos as nossas conclusões dessa história. Muito obrigada
e até breve.